Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo, livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas a parte A do versículo 3. Nós vamos falar todos juntos, apenas a primeira frase, até a vírgula. Você pode acompanhar na sua Bíblia, você também pode ler aqui na tela conosco. Vamos lá? 1, 2 e 3. Para lançar tá bom, agora vamos repetir só a primeira parte do versículo. 1, 2 e 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Ainda para o ensaio tá bom, vamos mais uma vez? 1, 2 e 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Agora olha para o seu irmão e diz assim: estava quase se apagando. Estava quase se apagando. Aleluia. Mas não havia se apagado. Irmãos, é uma história fantástica que muitas vezes eu parei para ler toda a história, para refletir, para meditar, para tentar compreender. E obtive da parte de Deus muitos ensinos maravilhosos para a minha vida. E confesso para os irmãos que é uma das histórias que mais, quando nós tratamos de uma questão de desvio da fé, de apostasia, essa história está inserida dentro do contexto onde falamos de desvio de fé, desobediência, rebelião contra a palavra, a vontade de Deus, os princípios de Deus. Essa história tem um contexto que é imenso, extenso. Porém, quando eu estava falando com Deus a respeito do que eu deveria falar com a igreja no dia de hoje, Deus me trouxe esta palavra como se fosse um conselho, e que eu me atentasse a esta frase, aonde nós repetimos algumas vezes, que afirma que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, mas que estava caminhando para que isto viesse a acontecer. Quando nós estudamos o templo, os compartimentos, os ambientes que existiam no templo, tanto construído no templo móvel com Moisés na caminhada no deserto, quanto no templo construído por Salomão, por Zorobabel, e no Novo Testamento por Herodes, todos eles tinham esses compartimentos, mas uma coisa era comum em todos eles, era que a luz, a lâmpada, o candelabro permanecesse aceso 24 horas por dia. Deveria se manter aceso, porque aquele candelabro, ela tinha um compartimento onde
filhos Hófni e Finéias cuidavam do templo e tinha a responsabilidade de fazer o sacrifício, de manter aceso o altar do holocausto, porque constantemente as pessoas vinham trazendo suas ofertas e entregavam na mão do sacerdote para eles ofertarem a Deus. E eles deveriam estar de pronto para que quando chegassem as ofertas, fosse até o altar de sacrifício, deveria o altar estar com brasa acesa para que se fizesse o sacrifício. Era um trabalho árduo. E eles faziam de uma forma meio negligente, mas faziam. Eles trabalhavam, tanto eles quanto os demais que serviam. Só que aqui eu encontro algo que me chama a atenção, é que de fato servir é uma obrigação, mas não é apenas só isso. Vir ao culto, ou estar no culto, ou trabalhar, ou fazer alguma coisa nesse ambiente é importante e é nossa obrigação, mas não basta só isso. Servir na porta ou na limpeza, no departamento das mulheres, ou no departamento dos homens, ou no departamento dos jovens, ou no departamento infantil, ou servir ministrando, ensinando, liderando, coordenando alguma coisa. Isto é uma obrigação nossa, mas não basta apenas ter este ato de servir, existe algo maior e mais grandioso por detrás do serviço, porque Deus não está apenas interessado no seu serviço, Ele está também interessado em você. Deus não te chama, não te salva, não te liberta, não te escolhe pelo serviço, pelo contrário, Ele te escolhe por causa de você, por causa da sua alma, por causa da sua vida, por causa, aleluia, que Ele morreu na cruz através de Jesus, por você, derramou o seu sangue por você. Então Ele está interessado primordialmente em sua alma, em sua vida. Depois vem o serviço. Agora, pare para pensar aqui. Eles serviam, de uma certa forma, serviam, faziam o sacrifício. Eles faziam a ornamentação do templo, eles faziam o serviço de sacrifício, eles faziam a troca da lamparina, do azeite da lamparina, eles faziam outros e demais serviços que ali existiam. Só que já era algo mecânico, pastor. Já era algo que eles faziam porque estava ali na obrigação deles fazer. Eu não sei como você vai receber esta mensagem nessa noite, mas desde quando Deus falou essa mensagem comigo, me cresceu o temor no meu coração. Glória a Deus. Eu comecei a refletir, meu Deus, como é que eu estou te servindo? Qual é o motivo por que eu te sirvo? Qual é o motivo por que eu vou no culto, eu sento naquela bateria para tocar, para fazer parte do grupo de louvor, para ministrar tua palavra, para trazer um ensino? Por qual motivo é? Será que eu vou por causa que é uma obrigação minha de ser obreiro? Será que eu faço algo porque é uma obrigação minha de ser líder? Será que eu estou fazendo porque é algo, senão alguém vai dizer, já não está fazendo mais, ou já não vem mais? Qual é o motivo? Eu comecei a refletir isso. Porque não basta apenas fazer, existe uma questão grandiosa atrás disso tudo. E o Senhor começou por seu Espírito ministrar no meu coração. Eles faziam, mas não tinha mais obediência. É Deus. Eles serviam no templo, mas não tinha mais temor. É Deus. Eles serviam, mas não tinha mais elo com o céu.
Eles serviam, mas não tinham mais contato com Deus. Cutuca alguém que está do seu lado. Pega aí, cutuca ele assim, acorda ele acorda ela assim, diz assim, ó, como é que você está servindo? Não teve coragem de falar? Olha no olho e fala. Como é que você está servindo? Qual é a tua motivação? Ou você nem está servindo mais, ou você já parou de servir. É Deus. Eles serviam, mas não tinham mais relacionamento com Deus. Não é apenas eu subir aqui e pregar. Existe uma vida antes do altar. Glória a Deus. Não é vir aqui apenas cantar ao Senhor. Existe um relacionamento sagrado. Existe algo antes disso daqui acontecer. Aleluia. Glória. Aleluia, Deus. Glória. Aleluia. Oh, maravilha. Não é apenas ir para o culto de Santa Ceia e pegar o pão e pegar o cálice e comer, depois engolir o líquido e parece que está tudo bem e volta para casa e a vida continua do mesmo jeito, a rotina do mesmo jeito, o sentimento do mesmo jeito. Aleluia, não se relaciona mais com Deus do mesmo jeito, não tem contato com o Senhor. Aleluia, e as coisas só vão de mal a pior e a gente não entende que precisamos acordar e entender que existe uma lâmpada que está dentro de nós e ela está se apagando e nós estamos percebendo. Glória a Deus. É Deus. Eles serviam, eles faziam de forma desonrosa, mas faziam algo lá. Não é sobre isso que eu quero falar, mas eu não posso fugir desse contexto. Deus, pensamento que já não poderia contar com eles, Deus vai dizer para ali, queria exterminar do sacerdócio e da linhagem sacerdotal a família, os filhos e toda a descendência. No meio desse furdunço todo, no meio dessa bagunça toda, no meio de tudo isso, está um menino que decidiu não apenas servir, mas se relacionar com Deus na vida de servir. E Deus se agradou dele. E Deus se agrada de Samuel. Samuel é um menino improvável. Samuel é um menino que jamais poderia ser quem era, ou ser quem foi. Samuel está ali por um ato divino, porque a sua mãe, antes de concebê-lo, ela era estéril. Então Deus precisou fazer um milagre na madre daquela mulher, para que Samuel pudesse vir ao mundo. Ele nasce e é entregue no templo por causa do voto que ela havia feito, e ela vai cumprir esse voto, e ele vai crescer aprendendo com Eli e com os filhos de Eli. Então ele vai crescendo e vendo tudo isso, mas ele decide fazer o certo. Não é porque tem muita gente fazendo errado que devemos fazer o mesmo. É verdade. Aleluia. Eu vou repetir para ver se você entende. Não é porque tem muita gente fazendo de forma errada que eu vou dizer, eu também vou fazer. Não é porque tem muita gente dizendo que não quer mais que eu vou seguir a onda que está. Não, aleluia, seja aquele do contra. Se todo mundo está querendo fazer o errado, vá de contra dizendo eu quero fazer o certo. Vai ser sacrificial, vai ser difícil, aleluia, vai ser renúncia, vai perder amigos, vai perder, aleluia, algumas coisas, mas não tem problema, aleluia, eu estou indo diante daquilo que Deus tem para minha vida, eu vou seguir com ele. Porque nós queremos dar desculpa, fulano também não faz, fulano também não tem, fulano também. Aleluia. Deus quer saber de você e você vai ser igual aos outros ou vai ser diferente? É Deus.
me ajuda a pregar. Olha para quem está do seu lado, pega na mão e diz assim: você vai ser igual aos demais ou você vai ser igual Samuel, diferente? Seja o Samuel, aleluia, onde você estiver. Seja o Samuel, aleluia, alguém diferente desta geração, diferente, aleluia, deste povo que tem, aleluia, feito as coisas de forma, aleluia, contrária à vontade e à palavra de Deus, os princípios de Deus. Samuel é aquele, aleluia, que decide honrar a Deus, mesmo que isso lhe custe algumas coisas, lhe custe a sua, aleluia, saúde, lhe custe as suas amizades, lhe custe o seu relacionamento, lhe custe alguma coisa de valor. Samuel é aquele que diz, aleluia, eu vou servir a Deus, eu vou obedecer a Deus, eu vou ser submisso à sua palavra, eu vou obedecer a minha liderança, eu vou, aleluia, honrar ao Senhor com o meu trabalho, aleluia, com o meu salário, com a minha casa, com a minha família, com meus bens, aleluia, indiferente do que falem, do que digam, do que pensem, do que, aleluia, me apontem, eu decidi servir e pronto, e acabou. Glória a Deus. Glória a Deus. Está sentindo ele aqui? Glória a Deus. Está sentindo Jesus aqui? Olha a tua boca, também libera uma palavra de aleluia, de glorificação a Ele nessa noite. Nós lemos o versículo que diz que Deus ele vai chamar Samuel. Mas é algo interessante o que ele vai dizer: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Esse candelabro, esse menorá, ele possuía 7 pontas, e existia um compartimento abaixo dele, que era o lugar onde se colocava o azeite para mantê-las acesas. Então aqui eu vejo uma negligência de alguém. Chegava o momento da viração da noite do dia, alguém tinha que ir lá repor o azeite das lâmpadas. Chegava a viração do dia para a noite, alguém tinha que ir lá e novamente repor esse azeite das lâmpadas. Então aqui alguém vai ser negligente. Nunca o problema foi a lâmpada. Nunca o problema está na lâmpada. A lâmpada não é ruim. A gente quer colocar a culpa da nossa responsabilidade em algumas coisas. É Deus. Mas quando de fato a culpa era de quem trocava o azeite das lâmpadas. Alguém poderia dizer, ela tinha que durar 24 horas. Porque aí não precisava eu ir lá e trocá-las à tarde, só trocava uma vez. Alguém pode culpar tantas as coisas. Normalmente agora a gente gosta de colocar a culpa das nossas negligências em algumas situações. A gente quer colocar a culpa às vezes de a nossa falta de responsabilidade em algumas coisas, no trabalho, nas nossas ocupações, às vezes na nossa limitação física. A gente sempre quer colocar a culpa em alguma coisa, mas sabe o que é que o Senhor está falando aqui? Assuma a sua responsabilidade, porque Deus ele vai agir quando eu e você assumir a nossa responsabilidade. Ser responsável por aquilo que nós chamamos de negligente. É Deus. Estava quase se apagando. Existem 2 mensagens que nós encontramos quando nós lemos o texto. A primeira mensagem é a mensagem explícita. Nós conseguimos identificar normalmente quando a gente lê. A gente sabe quem é que está falando, a gente sabe sobre o que está falando, a gente entende para quem está falando. Essa é a mensagem explícita. Só que existe uma mensagem que é implícita, e essa a gente só consegue
distrair de três maneiras. A primeira maneira de distrair uma mensagem implícita é ouvindo alguém que sabe sobre o assunto. Alguém que tem um conhecimento maior sobre o assunto pode nos trazer uma mensagem que está implícita que não conseguimos ver. A segunda maneira é se nós for estudar, for buscar, for pesquisar, nós vamos conseguir encontrar. E a terceira maneira é se nós dobrarmos o nosso joelho e pedir ao Espírito Santo para nos ajudar. Quando o Senhor estava falando comigo a respeito desse texto, Ele me deu uma mensagem que está implícita aqui. E Ele disse para mim o seguinte: esta lâmpada que estava quase se apagando, que a gente sabe que esta lâmpada representa a presença de Deus, que era para estar acesa. Quando estava acesa, alguém dizia: Deus está lá dentro, porque a lâmpada está acesa. A presença de Deus está lá dentro, porque tem uma lâmpada lá acesa. Glória a Deus. Se essa lâmpada se apagasse, as pessoas entenderiam que Deus não estaria mais presente naquele lugar. Só que aqueles que serviam lá já não estavam percebendo que a sua negligência, a sua falta de compromisso, a sua falta de responsabilidade, a sua falta de relacionamento com Deus já estava afetando algo que era crucial para o tempo, que era manter aceso as lâmpadas que lá existiam. Eles estavam preocupados com o seu bel prazer, com aquilo que iria satisfazer a sua vida, os seus prazeres, e se esqueceram que Deus esperava que eles mantessem aceso a lâmpada dentro do templo. Quando nós lemos no Novo Testamento o apóstolo Paulo dizendo: vós sois o templo do Espírito Santo. Olhe para cá, não se distraia não. Fale com quem está do seu lado. Como está a sua lamparina hoje? Como está a sua lamparina hoje? Como está a luz da sua lamparina? Será que se hoje alguém passar por você, vai ver acesa essa lamparina? É Deus. Será que hoje é perceptível se alguém olhar para você e ver essa lamparina acesa? Se essa lamparina estiver acesa na tua vida, é um sinal de que há uma manifestação do Espírito Santo agindo em você, através de você e por você. Faz quanto tempo que o Espírito Santo não te usa para alguma coisa? Faz quanto tempo que não há uma manifestação do Espírito em você, através de você? Ou por você? Se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada com a sua lâmpada. É Deus. Sabe qual foi o problema das 5 prudentes? Elas se preocuparam com tanta coisa, mas elas não se preocuparam em manter acesa as suas lamparinas. Elas eram virgens, sim ou não? A Bíblia diz que todas eram virgens. Sim ou não? Eram virgens, sim ou não? Sim. Todas estavam indo de encontro ao noivo, sim ou não? Sim. Todas tinham lâmpadas, sim ou não? Sim. Estavam acesas, sim ou não? Sim. Todas dormiram, sim ou não? Sim. Mas quando acordaram, revelou quem era e quem não era. É Deus. Quando o som da trombeta dizendo: eis aí o esposo, Glória a Deus. revelou quem era e quem não era. Aleluia. O Senhor falou: meu filho, tu pode se preocupar com a tua roupa. Tu pode se preocupar com a sua casa. Tu pode se preocupar com o teu casamento. Tu pode se preocupar com teus filhos. Tu pode se
vai gastar, com o que você vai comer. Você pode se preocupar com tudo que você quiser, mas nunca se esqueça de se preocupar com o azeite da sua lâmpada. É Deus. Se nós trazermos a história das 10 virgens para nossos dias atuais, se nós contextualizar essa história, nós vamos dizer assim: elas iam ao culto, elas participavam da Santa Ceia, É Deus. elas cantavam no grupo, elas até pregavam, elas até evangelizavam, elas até iam na visita, elas participavam do Mulheres na Seara e do Homens do Pará. Participava, e participava do junto também, participava. É Deus. Não conseguiam ver a diferença. Mas aí quando a voz ecoa a eles, aí vem o esposo que elas levantam. 5 delas olham para a lamparina e dizem: Chico, a tua está igual a minha? A outra disse: tá. Aí a outra olha e diz assim: pior que a minha também está igual a tua. Aí 5 delas dizem assim: a nossa lamparina está igual, então está tudo bem. Aí de repente elas olham para as outras e dizem assim: ué, a lamparina de vocês está diferente, está acesa. O que é que acontece? Aí as outras começam a dizer: é que eu não apenas ia no Mulheres na Seara, eu apenas não levava a Bíblia e ia lá, eu apenas não orava lá. Quando eu estava em casa, eu dobrava o meu joelho e falava com Deus. Glória a Deus. Eu apenas não entoava louvores lá. Quando eu estava em casa também, eu adorava e entoava louvores ao meu Deus. Eu apenas não ia ao culto com a Bíblia. Quando eu estava no trabalho também, eu adorava a Deus com o meu trabalho, com o meu comportamento, com a minha maneira de ser. E quando eu estava fazendo isso, a minha lâmpada estava acesa, mas eu estava enchendo a minha botija de reserva. Glória a Deus. Eu mantinha o meu relacionamento com Ele, tanto lá quanto em casa, quanto na rua, quanto no trabalho, quanto meus amigos, quanto, aleluia, no meio da igreja. Aí agora a minha lâmpada está acesa. Aí elas disseram assim: a gente não se preocupou com isso. Aí ela disse assim: lembra aquele culto que o pastor, era o culto de Santa Ceia, e ele falou que era para você ir sentados para ouvir? Aí ela vai dizer: eu lembro. Aí vai dizer: e você foi para ir enchendo a sua? Ela vai dizer: eu não fui. Aleluia. Você estava lá naquela consagração que as irmãs convidou para você ir? Não deu para ir, que eu tinha um compromisso. Aí ela disseram: pior que o nosso só dá para nós. Mas quem sabe ainda dá tempo de você fazer isso. Aí elas correram para tentar orar, consagrar na oração e no ensino. Quando foram que voltaram, não teve mais tempo. É Deus. É bem provável que enquanto eu estou falando aqui, o Espírito esteja te confrontando, dizendo: você sabe que a sua lâmpada está quase se apagando. É Deus. E você sabe qual é o motivo que esta lâmpada está assim. É Deus. Você sabe que você deixou de ser aquele crente que você é. Aleluia. Você sabe quando você mudou, quando você deixou de buscá-lo quando devia. Você foi se esfriando porque você foi se afastando da comunhão dos seus irmãos. É bem provável que alguém está ouvindo isso dizendo assim: isso é besteira, isso não serve para mim, isso não me toca, isso não mexe comigo. Eu tenho uma notícia para te dizer: você está na UTI espiritual.
Deus. Quer ver um crente com a lâmpada quase se apagando? Se já não apagou, 3 dias que não ora, não vou nem colocar um mês, porque tem gente que já tem mais de mês que não dobra o joelho para falar com Deus. Não pega a palavra para se alimentar diariamente. Deus. Um culto de Santa Ceia como esse. Quanto tempo que as lágrimas não rolam mais no nosso rosto? Deus. Eu me lembro que eu participei de alguns cultos de Santa Ceia no interior. Eu me lembro que quando era pela manhã Santa Ceia, os irmãos iam tudo em consagração. E às 6 horas da manhã ficava orando até as 9. 9 horas levantava para começar o culto de Santa Ceia. 2 horas de oração de joelho, depois de uma semana cansativa de trabalho na roça. Está lá a igrejinha cheia de crente. Aleluia. 2 horas no domingo pela manhã, orando. Quando terminava a oração, que ia começar a cantar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aí, aleluia, as irmãs já começaram a chorar. Aí no altar os obreiros não se continha nas lágrimas. Quando olhava para o grupo jovem, estavam se abraçando, porque aquilo mexia com, aleluia, não era a forma de cantar, porque cantava até desentoado, não era a voz bonita, porque não tinha muita voz bonita, mas era a letra da mensagem que refletia naquele coração sincero, que dizia assim: eu entrei aqui pecador, eu entrei cheio de falha, cheio de defeito, eu entrei aqui sem uma semana, que eu errei tanto, pequei tanto, mas quando eu me lembro da mensagem da cruz, aleluia, quando eu me lembro que o Senhor derramou seu sangue lá naquela cruz, e apenas uma gotinha do teu sangue cobre uma vida inteira de pecado, eu me lembro, aleluia, que ainda há esperança para a minha vida, e as pessoas começaram a chorar, se arrependendo. Deus. Nós estamos no ano de 2023 e um culto como esse, Deus. a gente nem o coração palpita forte, mas quando a gente pega no caso, é um símbolo, é um suco de uva e um pedacinho de pão. Mas antigamente os crentes pegavam com tanto temor que tinha medo, seguravam com tanto carinho, com tanto cuidado que tinha medo de cair, dizia: se cair é um pecado. Eles não espiritualizavam, entendendo que era o sangue e que ali verdadeiramente era o corpo. Não, eles entendiam que o que eles estavam fazendo era tão sério que antes de um pastor começar a ministrar, eles iam lá na frente: pastor, me dá o microfone. Deus. É que eu magoei o irmão com a palavra, eu vim aqui pedir perdão. Deus. Aí o marido e a mulher na frente dizendo: pastor, eu vim aqui porque eu falei algo com a minha esposa falou algo comigo e a gente veio aqui se reconciliar. Quanto tempo faz que a gente não vê isso na igreja mais? Estamos sendo tão negligentes. E o Senhor falou comigo: meu filho, Deus. não se esqueça de se preocupar com o azeite da sua lamparina. Eu ficava perguntando para Deus: por que ele morreu? De uma forma tão simples. Foi uma queda de uma cadeira. Às vezes nossos filhos caem de uma forma terrível, a pessoa cai de moto. Acontece tanta coisa, a pessoa
foi de quebrar o pescoço. Porque na queda ele quebra o pescoço. Aí eu conversando com a minha mãe, ela é técnica de enfermagem, eu perguntei: mãe, se ele quebrou o pescoço, por que não, na época não tinha a tecnologia, nem a ciência que tem hoje, mas eu perguntei assim: mas e se ele engessasse, colocasse um gesso, será que ele não sobreviveria? E ela riu para mim. Ela disse: meu filho, qualquer osso que quebrar no corpo, se fizer uma cirurgia, colocar um pino, colocar uma platina, ele pode se restaurar, mas o osso do pescoço quebrou, não restaura mais. Se a pessoa não ficar inválido, ela morre. Se não morrer, fica inválido. Aí o Senhor falou comigo assim: o que é que une a tua cabeça ao teu corpo? Eu falei: o meu pescoço. Não sei se você entendeu, eu vou repetir. Deus falou comigo: o que é que une a tua cabeça ao teu corpo? Eu falei: o meu pescoço. Eu vou repetir mais uma vez para ver se você entende. Deus falou comigo: o que é que une a tua cabeça ao teu corpo? Eu falei: o pescoço. Aleluia. Eu disse assim: eu estava trazendo uma mensagem para aquele povo e aquele povo não entendeu, e eu deixei essa mensagem escrita para ver se as gerações futuras entendiam, mas muito não entende. Aleluia. Eles perderam a ligação da cabeça do corpo. Aleluia. Quando quebraram a aliança com o Senhor, quando negligenciaram a obra do Senhor, quando perderam o temor, o contato com Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele trabalha desde aquele tempo, aleluia, na vida dos homens. Mas uma coisa é: você pode pecar contra Deus e Deus te perdoa. Você pode pecar contra Jesus e Jesus, ele te perdoa. Mas Jesus deixou registrado: se pecar contra o Espírito Santo de Deus, que é o que liga o corpo à cabeça, não tem perdão, é inferno. Os filhos de Eli quebraram o elo por negligência. Pecaram contra o Espírito Santo de Deus e não tem perdão. Alguém diz assim: como é que eu peco contra o Espírito Santo? É só se eu blasfemar? É uma das formas, mas não é elas apenas. Quando nós vamos entristecendo o Espírito Santo, o Espírito Santo está no coração de alguém dizendo assim: eu quero te encher hoje. Eu vim exclusivamente para te encher hoje. Glória a Deus. Aí alguém está conversando com alguém do lado e diz: para, Espírito Santo, eu estou ocupado aqui. Aí o Espírito Santo está dizendo: eu quero te encher hoje. Aí o Espírito Santo: eu estou triste demais para te dar atenção. O Espírito Santo está dizendo: eu quero te encher hoje. Eu estou preocupado demais com o trabalho, com a comida depois do culto, com amanhã do meu trabalho, com as coisas que eu não consigo te dar atenção. O Espírito Santo continua dizendo: aleluia, eu estou triste com você, mas eu quero te encher hoje. Aí as pessoas estão tão distraídas, aleluia, no culto, aí mexe no aparelho, aleluia, aí está conversando com alguém, aí está distraído com alguma coisa. A pessoa também: eu quero te encher hoje. E a pessoa vai, aleluia, extinguindo o Espírito Santo da sua vida. Aí já não quer mais o Espírito Santo da sua vida. Aí começa a pecar. O Espírito Santo diz assim: meu filho, eu quero mudar a tua história, eu quero te fazer parar de pecar, eu quero te dar força. Aí alguém está dizendo: não, mas é prazeroso, eu quero continuar pecando, eu quero continuar, aleluia, agindo dessa forma. O Espírito Santo vai se entristecendo, aleluia, e conforme ele entristece o Espírito Santo, ele vai se afastando do Espírito Santo. É Deus. Quando alguém se afasta a ponto de extinguir o Espírito Santo da sua vida, está escrito no livro de Hebreus que é impossível. Não está dizendo que possa ser possível, não. É impossível alguém que experimente do poder do Espírito, da presença Glória a Deus. dos dons do Espírito, das coisas espirituais, e se afasta dele. É impossível de novo esta pessoa voltar a tentar. Está lá no livro de Deus. Eu quero nessa noite convidar se colocar de pé. Eu quero orar por você. Como está a sua lamparina hoje?
Novo Testamento, esta luz, esta lâmpada dentro do templo representa o Espírito Santo dentro de nós. Eu sei que uma mensagem talvez como essa não dê muito incômodo para muitos, porque o Espírito Santo em muitos lugares já está deixando de campo de lado. Você já não vê mais busca por batismo, você já não vê mais busca por dons espirituais, você já não vê mais línguas no meio do culto, nem profecia, nem dons espirituais em manifestação. Existe, mas está muito aquém do que o Senhor quer para a sua igreja. Eu quero te fazer uma pergunta: como está hoje a sua lamparina? Como é que está o nível dessa luz que é antiga? Se você entende que a sua luz precisa ser reacesa, eu quero te dar um conselho. Só existe um meio dessa lâmpada reacender de Deus, se chama Espírito Santo de Deus. Ele é a fonte que reabastece a lamparina dele. E o Espírito Santo de Deus nessa noite está nesse lugar, nesse ambiente, e ele te faz um convite. Eu quero nessa noite, aleluia, fazer essa luz brilhar novamente dentro de você. Eu quero te fazer voltar a ser aquele crente ativo, forte, cheio de vigor, de energia, atuante na minha obra. Quero te convidar até aqui à frente, eu quero orar com você. Só se você quiser novamente estar com a tua lâmpada acesa, eu quero te convidar até aqui à frente.
Você sente